gente vai aqui agora prestigiar esse café turco feito pela Cláudia. Bem-vindos. Ela é quem realmente faz a escolha do grão, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A Sim. curadoria, qual é o Sim. café que você vai utilizar. E tem mais de um tipo de café. Tem café, eu vi que vocês têm um café com pimenta, é isso? Isso, nós, na verdade, a base do café é a mesma. Nós usamos para fazer os mix, é a mesma base que seria o café tradicional. Que o nosso café tradicional é o 100% arábica, 100% brasileiro. É com muito orgulho que a gente fala que ele é 100% brasileiro. É um grão especial, né? A torragem e a moagem, ele também deve ser especial pela forma que é feito. É uma torragem extra fina, que é moagem extra fina. É uma moagem a martelo, porque ele tem que decantar muito rapidamente. Sim, então o que eu vou fazer para vocês hoje vai ser o Mersim, que é o nosso campeão de vendas, que a base dele é o café tradicional, mas com um mix de cardamomo, canela e anis. Olha, Vamos lá? vamos lá. E esse grão, ele vem de onde? O grão, isso, é mineiro. Hoje em dia nós já conseguimos um café 100% brasileiro. Desde o princípio, o grão, a moagem, a torragem, claro que ele é específico, que é um produto um pouquinho diferenciado, mas ele é 100% brasileiro. O Brasil cada dia mais se destacando. Isso, inclusive todos os nossos produtos nós damos preferência que sejam 100% brasileiros. Então a gente está falando aqui hoje da técnica do café turco, porque os ingredientes todos são brasileiros. Isso. Então aqui eu coloquei o cardamomo, canela e anis, que já vem adicionado no café. Eu só adicionei o anis aqui, ó. O anis, que daí também nós podemos fazer da preferência do cliente, que às vezes ele gosta de um gosto mais acentuado. Essa areia aqui, ela tem mais ou menos 300 graus? Ela chega a 350 graus no fundo. Que aqui a gente consegue controlar a temperatura da água. Se eu colocar mais no fundo, ele já rapidinho ele vai... a ebulição começa, começa a ebulição. Na verdade, a forma de fazer é turca, porque é na areia, mas o modo de preparo do café é árabe. Isso mesmo. Esse recipiente chama o ibrik, né? Ibrik para os turcos e raque para os árabes. E aqui tem várias opções, ó. Tem lindos aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Ao contrário do que muitos pensam, ele não começa a ebulição tão rapidamente. Não. É um processo. Ele é todo um processo. Aí, quando eu coloco, ele mais no fundo, porque na verdade o café, a água não pode ficar muito aquecida para conseguir extrair do café só o sabor do café. Tá sentindo? Já tá o café. E aí agora tem a segunda etapa, né? Isso. Vocês podem mandar uma bandejinha para mim, por favor? Isso. E a ampulheta. Gente, olha que lindo. Lindo isso aqui, o mimo que é maravilhoso, a elegância. E porque a gente fala muito, a importância da xícara de porcelana. Ela tem toda a diferença no sabor do café também. Para saborear um bom café é todo um conjunto, desde o começo do café até o final. É verdade. E aqui nós temos a ampulheta. Como o café árabe ele não é coado, ele demora de 1 a 2 minutinhos para decantar. Então a gente leva a ampulheta para o cliente conseguir
ter o tempinho certo pra poder exato, servir. exatamente. Olha só, você quer tomar um café turco maravilhoso, vem aqui conhecer o Astros. Fica aqui no Parque Shopping, próximo ao cinema. A Cláudia está aqui e antes de ela preparar o nosso café, eu vi que ela estava explicando para um grupo, né? Exatamente. Sobre o café. Vamos lá? Vamos provar esse cafezinho? Vamos, com certeza. Você me serve? Claro, com toda certeza eu vou te servir. Conta pra mim, Cláudia, a primeira loja de vocês foi em Foz do Iguaçu? A nossa primeira loja foi em Foz. Nós abrimos a princípio foi um quiosque. Aí um pouquinho antes da pandemia. Veio a pandemia, nós fechamos e retornamos no pós-pandemia. Depois do quiosque no shopping. Nós participamos de uma licitação no aeroporto e abrimos uma outra no aeroporto. Foz do Iguaçu. Foz. Aí depois nós sentimos a necessidade de mais alguma coisa. Aí surgiu a oportunidade de a gente abrir a loja. Só que essa loja eu já tinha idealizado ela há muitos anos. É incrível, né? É exatamente o que é aqui. Claro que lá o espaço é diferente, mas é exatamente o que é aqui, é igualzinho. Eu já tinha idealizado essa loja. E a arquiteta conseguiu reproduzir exatamente, menina, o que eu tinha na minha mente. É muito incrível, né? Às vezes tem coisas que são... Isso era um sonho seu ou era um sonho familiar? Na verdade, a princípio não foi nem um sonho. Eu sempre quis abrir algum negócio para árabe, né? Desse estilo, mas não necessariamente era uma loja de doce. Aí quando nós abrimos o primeiro quiosque, eu trabalhei eu e meus filhos, né? O Ali, Aqui tá. isso, e mais 2 que estão lá. Aí ficou um sonho familiar, na verdade é uma empresa familiar. Uma empresa familiar. Isso, e por isso que a gente não quer ser franquia. Nós temos parcerias igual com o Paul, mas a gente preza muito por isso, de verdade. Pra ter realmente assim, né? Não é marketing, não. É de verdade, do fundo do meu coração. De uma família para outra família. Sabe aquele atendimento próximo, aquela coisa familiar? É isso que eu quero e que eu quero manter. Por isso eu não quero franquear. E por mais que a franquia ela seja modelada, né? Ela vai Esse calor no atendimento vai partir realmente de quem idealizou, de quem realmente, né, tem isso absorvido ali na sua vontade de fazer, de levar para o cliente, né, de uma forma diferenciada. Sim, por isso a escolha dos parceiros também, né? Porque como é lá na nossa loja lá, eu quero que seja em todas as lojas assim. Claro que a gente não consegue ser Vai ter que aumentar a família. Mas até agora nós estamos conseguindo. Vai ter que aumentar a família para poder distribuir. Tipo, nós temos um parceiro em Fortaleza, que é exatamente assim também. Aí o Pouco também é assim. Então é isso que a gente quer, esse acolhimento, que a nossa loja acolha. E você está em Brasília ou você veio? Não, eu estou. Eu só vim para inaugurar. Eu já volto, domingo eu já volto. Tá. E quem fica aqui? Aí é o Paul, né? Ele mora aqui, que a loja é dele. Né? A loja é dele. Mas é gratificante para você, então? Eu já chorei muito. Muita emoção, é muito gratificante. E é bom porque a gente está levando, não é um doce, é uma cultura. Você que é descendente, você sabe disso. É uma cultura. Né? A gente leva uma cultura, é um sabor milenar e é muito tradicional, porque o nosso chefe, um é libanês e o outro é sírio, eles vieram de lá, eles são de uma cultura familiar de chefes doceiros. Então o doce que as pessoas vão comer aqui em Brasília, ou Fortaleza, em São Paulo, é exatamente os mesmos doces que comeriam na Turquia, em Dubai ou em qualquer país árabe. E os doces, eles têm uma peculiaridade.
eles são assim trabalhados de uma forma muito sensível, Sim. muito delicada. Sim, eles são 100% artesanais, né? Exatamente. Nós, na nossa fábrica, a única máquina que é usada é a batedeira. Eles são sem... Ah, sim. Aí eu queria que os colegas provassem. Eu vou deixar o meu para eles provarem. Não, mas você vai tomar comigo. Quero que você prove para você me dizer o que você achou. Eu quero mostrar aqui. Nossa, ela estava filmando. Tá? Quero mostrar aqui, olha, como que ele é um café mais encorpado, mais profundo. A própria xícara a gente já percebe isso. E o cheirinho tá um cheirinho bem, né? Olha só, esse legítimo café turco feito pelas mãos da Cláudia, nesse ambiente familiar, nessa afetividade, que delícia, né? E ao contrário do que muitos pensam, de fato, o híbrido, né, eu conheço como híbrido, no momento em que o café ele tem esse intervalo, todo o pó dele realmente vai profundo e você não ingere o pó. Né? Então o café realmente ele está diluído aqui na xícara de uma forma bem uniforme. Você não vai tomar? Você tomou? Eu não tomei, eu queria deixar para eles tomar. Eles vão tomar. Eu quero que vocês tomem. Olha aqui que amor. Eu vou fazer um outro oráculo para eles. Agora tem o feedback verdadeiro. Eu vou ser sincera. Eu já tomei café turco várias vezes. Eu achei o seu café, apesar de ser um café turco, que a gente sabe que ele é um café com muita cafeína, eu não achei o seu café pesado. Eu achei um café leve. A qualidade do café. Ele não tá amargo, Eu ele não tá pesado. Ai, que bom. Ai. Ele tá um café como a gente toma às vezes na cafeteira italiana, que é um café, né? É isso que eu te falei. O café, ele é turco porque ele é feito na areia, mas o estilo que nós fizemos no estilo árabe. Aí essa diferença. Ele não tá aquele café realmente. Recentemente eu tomei um café turco e eu achei assim extremamente pesado, forte. E você sente o pó no café turco? Sente o pó. E nesse café você não sentiu? Senti, por isso que eu te falei que eu fiz questão de dizer que, ao contrário do que muitos pensam, e muitas vezes a gente prova o café turco com a sensação do pó. E fica, né? Fica. Ele não está. É por causa da moagem. Então eu consegui essa qualidade, porque claro, o café turco, o café árabe tem várias qualidades, como o café brasileiro. Sim. Tem várias qualidades de café. Então esse café aqui, eu consegui uma das melhores qualidades. Eu levei um café importado da melhor qualidade e produziram aqui no Brasil igualzinho. Desde a torragem, a moagem. Como é que foi a busca por esse café lá em Minas? Foi corrida. Foi. Porque, na verdade, tem uns cafeicultores todos, mas eu estava buscando algo em específico, né? Então é um pouquinho mais difícil você procurar um bom café. Bom café você vai encontrar indo nos lugares certos. Mas eu estava procurando algo específico, né? Porque eu queria que esse café fosse 100% brasileiro, é a realidade. Então, mas conseguimos em Minas. Olha, maravilha. Olha, saindo mais um ali, vocês viram? Lindo demais, aquele ali certinho. A xicrinha daquele lá. É porque aquele lá é o mel com própolis, aí eles fazem no híbrido ou no raco é preto. Lindo também, muito bonito. Mas é isso, exatamente isso que eu achei. Ai, que bom, eu fico muito feliz com o teu feedback. Ele não toma a língua com pó, ele não é um café amargo, ele não é um café leve, ele é um café de fato mais encorpado do que um coadinho no método P60, no outro tipo de método. Ali, afinal de contas, é um café milenário, um café turco feito com uma técnica totalmente diferente. Mas realmente é um café que desceu bem. Ai, que bom, ficou feliz. Bem. E esse que você está tomando é o Mersin, né? Que é o cardamomo, canela e anis. A gente vai mostrar ali os tipos que ela tem ali.
E eu gostei muito da sua explicação relacionada ao cardamomo. Não sabia. O cardamomo tem muitas propriedades, muitas, né? Mas a maioria dos árabes só tomam café com cardamomo, por isso. Gente, que delícia, hein? Vocês precisam vir conhecer a Asmas e serem recepcionados com esse carinho todo, nesse ambiente encantador. Eu convido vocês a virem aqui conhecer e tomar esse cafezinho e comer os doces maravilhosos que a gente vai mostrar para vocês agora. Cláudia, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Eu não me preparei nem psicologicamente, Não, mas assim, eu estava a passeio em São Paulo, o Ali e o Lucas, ele prestando atenção de como eu lidava com as pessoas, ou melhor, de como eu lido com as pessoas e de como eu falo com elas, e eles passaram dias observando como eu sou com as pessoas. E numa certa manhã o Ali me ligou, eu achei inclusive que fosse o Lucas, pedindo para que eu fosse ao aeroporto de Guarulhos, que ele queria conversar comigo. E desde então minha vida mudou, deu uma guinada de 560 graus. Mas onde que eles te viram? Eles me viram no hostel em Guarulhos, onde eu estava fazendo um trabalho voluntário, e eles estavam lá porque eles estavam abrindo a primeira operação no embarque 2, né, no portão 2 de Guarulhos. E o meu tratamento, a forma de como eu lido com as pessoas chamou a atenção deles, e eu fiz o check-in deles e nem me dei conta de quem eles eram. Só os tratei bem porque eu os trato de igual para igual. Eu acho que a gente tem que deixar o melhor da gente para as pessoas, independente de quem passa na nossa vida. E eu trago comigo uma citação das minhas escritoras preferidas, enquanto professor de História da Arte, Literatura Brasileira, Portuguesa e de 3 gramáticas. A Clarice, ela diz: não me importa por onde eu passe, nem de como você me viu na vida. Se você não me olhou, é porque você não me viu com coração. Eu sou uma grande fã dela porque eu sou formada em letras e durante muito tempo eu dei aula de literatura. Então temos algo em comum. Ela realmente é uma escritora que nos aproxima muito e ela é atemporal. Ela é atemporal e apresenta uma característica única na sua escrita, que é o momento de epifania, que eu acho que é o que está acontecendo agora na vida do Paul. Eu acabei de te conhecer e eu já vou te dizer que eu vou concordar que você realmente tem o poder de encantar e de atrair as pessoas. Nossa, obrigado. De verdade. Você nasceu em Recife? Eu nasci na zona da Mata Norte de Pernambuco. Botei banca para trabalhar no Sagrado Coração, uma das redes salesiana, que é a maior rede de escolas católicas do mundo. Já trabalhei aqui em Brasília. Mas outra coisa em comum. Então, botei banca para trabalhar com o 3º ano do ensino médio, trabalhando as 2 literaturas. E uma das coisas mais incríveis que o salesiano me proporcionou foi minha última especialização em História da Arte. Desde então, eles se fascinaram não pela forma com que eu lido com as coisas, mas como eu apresento as coisas. Eu não gosto de te vender algo, eu gosto de te proporcionar algo que você leve para casa com satisfação. Então, a Asmar, ela traz essa coisa para você, de que você saia da Asmar não com a sensação de que você comprou um objeto, sabe? Mas que você comprou a satisfação e o conhecimento para agregar ao seu. Então é isso que eles proporcionam para a gente. Resumindo, você leva uma experiência ao cliente e esse cliente se encanta. Eu trato você como se eu estivesse diante de uma sala de aula, só que com um aluno em particular, entende? E gosto quando você me incita, quando você me perturba, quando você me faz correr atrás daquilo, porque a troca de conhecimento ela só se dá dessa forma. Sim, é verdade. E enquanto formador de opinião, eu gosto muito de escutar e ver tua opinião. Eu não quero que você concorde com a minha. Eu acredito que a base disso é o respeito, que eu respeito teu ponto de vista, você é o meu, mas sobretudo que a gente pense diferentes, porque assim a gente agrega, não soma. E eu acho que foi isso que encantou a eles. Com certeza. Eu concordo com você, porque quando a gente discute, quando a gente
desenvolve um determinado assunto, uma opinião, e a gente não tem divergência, é gratificante Sim, também. Mas o nosso crescimento passa a partir do momento em que há essa troca, né? Em que você realmente consegue transferir, acrescentar algo ao outro, e muitas vezes a discordância, claro, respeitosa, como você mesmo disse, ela é que nos traz esse crescimento, essa evolução, né? Exatamente. Então, com essa sua base toda, todo esse seu currículo voltado para essa parte de arte, de estudar arte, o que você traz para a gente aqui? Olha, eu trouxe, na verdade, essa peça foi escolhida para vir para a loja simplesmente porque será com certeza uma das peças que provavelmente ele terá sempre na loja. A Turquia é um dos poucos países do Oriente Médio que ela não se preocupa muito em se embeber de outras influências. As outras influências é que fazem questão de participar ou de interferir ou de colaborar com a interferência da Turquia em particular. Você viu desde a história do café, que começa bem antes de Cristo, né? E a forma com que a Dona Cláudia desenvolveu os mixes, que é algo que encanta, algo que alguém lá atrás fazia atravessando longos desertos e nem imaginara que estavam carregando especiarias, e de repente veio a luz e colocou especiarias no café e viu que aquela temperatura ambiente da areia resultava nesse processo de ebulição e decantação de um café que eles levavam consigo. E quando isso começa a atravessar, romper outras barreiras, que eu acredito que todo mundo saiba que são os árabes que tornam o café a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água, então eles começam a proporcionar a você a satisfação em te receber. Em primeira mão, quando um turco ele te convida para a casa deles, a primeira coisa que ele vai te oferecer são chás. Porque no final da Primeira Guerra Mundial, com a crise cafeeira, então eles ficaram sem tomar café. E que no outro momento eu posso mostrar para você como veio tudo isso à tona. E aí eles ficaram, e agora, como nós vamos fazer? Então, ainda no início do século XX, eles começaram a perceber que além dos benefícios que o chá trazia no sistema digestivo, e usando o cardamomo, o quanto isso limpava e melhorava toda essa questão da digestão, então eles começaram a introduzir o chá não só para receber os amigos como boas-vindas, numa questão de cordialidade, mas como, de uma forma metafórica, fazer com que você que vem da rua até a casa dele fosse desprovido de toda a limpeza. E quando você toma o chá com eles e volta para casa, é como se você estivesse indo mais leves. Mas o mais bacana de tudo isso é como eles vão te servir. E quando esse processo passa e você vai se tornando mais íntimo, então você já é convidado para um chá, ou melhor, para um café. E aí, normalmente, o café é sempre servido em peças bem suntuosas, principalmente de um dos períodos que marca a história mais incrível de todo povo do Oriente Médio, em especial dos turcos, que é o período otomano, quando veio esse rompimento todo, quando veio essa quebra, e aí que Constantino faz com que Constantinopla se torne Istambul. Então você percebe que aí as coisas começam a surgir de uma forma e que eles querem oferecer cada vez mais o que eles têm de melhor para as pessoas que eles convidam para sua casa. Então aqui nessa bandeja você está diante de peças desse período. Elas são extremamente bem vendidas, não só pela beleza em si, mas pela riqueza das peças que você está levando para casa. Se você pegar Aracuí, por exemplo, você vai ver que ela é toda feita à mão e que você pode desmontar desde aqui até o cabo e levar para qualquer lugar. Então essa vai ser uma peça que cada vez mais levada à temperatura, mais dourada ela ficará. E sim. O que explica isso? A temperatura que eles fazem o café, que é sempre acima de 300 graus. Então jamais vai danificar. Jamais vai danificar. Essa é uma peça que você vai deixar para a eternidade. É como se você comprasse um Van Gogh.
só que você está levando em forma de racui. Você sente pelo peso, você percebe pela riqueza de detalhes em arabescos, que está aí todo feito à mão. A qualidade, a madeira que vai a alta temperatura, inclusive no fogo, e não queima e não muda. É outra questão bem peculiar, por isso que você não está levando para casa uma coisa qualquer. E o que é mais interessante é que não deixa sabor, nada vai fazer com que altere o sabor do café. Exatamente. Isso é um elemento muito importante, porque eu outro dia estava conversando sobre os recipientes que a gente serve o café. Sim. Muitos recipientes deixam resíduo, a maioria deles, né? Então, assim, é interessante falar que se você pega um alumínio, obviamente que ele vai soltar um resíduo absurdo, mas alguns componentes, alguns elementos, como esse daqui, que é o quê? Ele é um Bronze fundido. Jamais vai deixar, assim como a própria porcelana. A porcelana é o recipiente ideal para que você possa tomar um bom café. Então, quando a gente toma café naquelas canecas que Tradicionais, ágata, sim, de ágata, alumínio. no copo de papelão, no copo de plástico, todos esses materiais eles liberam elementos que são nocivos à saúde. E sistematicamente influenciará no sabor, é o que não acontece com o café No deles. sabor. E o café, por ser submetido a uma alta temperatura, na porcelana ela preserva esse Sim. sabor. Né? Exatamente. E o mais bacana é que essa temperatura do café nessa porcelana, nas porcelanas dele, como você bem falou, ela vai permanecer aquecida pelo tempo em que nós estivermos conversando. E o que é que eles vão apresentar diante de uma bandeja dessa? Você percebe que a riqueza de detalhes, todas em arabesco, do açucareiro, desde a colher até os detalhes que lembram muito as cúpulas das mesquitas. Eu estou encantada com dois detalhes aqui, todos, mas me chamou muito a atenção esse detalhe aqui, que é realmente assim, muito sensível, muito delicado. Essa colher também, a gente conhece muitas colheres assim, eu viajei muito, né? Sim. Eu tenho mania de trazer de Uma fora colher de fora. uma colherzinha. Mas essa daqui, ela tá realmente maravilhosa. Olha aqui. Colher linda, gente. E aí você percebe que a tampa reproduz a cúpula das mesquitas. Esse detalhe circular que você bem prestou atenção vai ser o contorno da cúpula, né? A auréola, como eles chamam. E você vai perceber que todo arabesco que aparece em toda a peça vão estar expostas em toda a cúpula das mesquitas, o que é mais bacana. E como professora de literatura que você é também, coisas que não são passadas para a gente no ensino médio, quando a gente está numa especialização, conta nos bastidores da literatura que o Mohammed, né, o profeta que eles têm essa admiração e que dita as citações do Alcorão, que ele foi presenteado com um açucareiro igual a esse, por isso que normalmente o branco é bem vendido, só que retiraram os dentes do elefante, o marfim, fizeram um açucareiro branco com o marfim do elefante, e os bastidores da literatura turca diz que ele presenteou o Louvre com o açucareiro porque ele disse que não era digno e não concordava, não comungava com o que fizeram com o elefante. Por isso que o branco está tão presente nas porcelanas brancas. Então, a bandeja ela é montada dessa forma. Se eu e você, por exemplo, vamos receber dois amigos, o que vai acontecer? Mesmo diante de tanta beleza, de tanta riqueza, eu e você vamos recebê-los dessa forma. A gente não vai usar as alças, porque as alças vêm de uma cultura europeia, de uma influência também das três Américas, e os nossos amigos tomarão café dessa forma. Isso traz a questão da intimidade maior? Não? Traz a questão da intimidade, mas, sobretudo, a gente mostra para quem a gente está recebendo que, além de estarem recebendo eles
de coração e desprovido de preconceito algum, seja ele qual for, que vem representado pela composição da bandeja, nas 3 Shivas, que vem gratidão, reflexão e agradecimento por você vir e agradecimento para você voltar em paz. Por isso que elas vão estar sempre presentes nas bandejas. Então isso independe de credo, independe de gênero, independe de qualquer situação. E aí eles provam com isso que eles não são tão ortodoxos como pensam. E quando eu e você recebemos dessa forma, a gente está mostrando que diante de toda a riqueza, a gente quer comungar tudo isso com eles, porque não importa nesse momento, ou seja, nesse momento não há ninguém mais importante do que as pessoas que nós convidamos para tomar esse café comigo e com você. E existe algum ritual para servir esse café? Sim, sim. Existe o ritual, eles vão ter que vir sempre em rácois como essa, e o anfitrião é que vai sempre servir. Primeiro as mulheres e depois os homens. E outra coisa bem curiosa vai ser os pratos, não é que eles não chamam de pires. Vocês vão ver que tudo tem abusivamente ornado com os arabescos e tudo voltado para os 5 pilares do Islã. Cada insignia está voltada para os 5 pilares do Islã, que é oração, fé, jejum, caridade e peregrinação. E com isso eles mostram toda a simplicidade numa peça dessa, quando eles colocam gomas, colocam os mamoles, os murabates, e aí vai servir dessa forma. E esse formato aqui tem algum significado? Sim, sim, sim. Porque ele tem o centro elevado. Sim. E aqui... Diante de outras peças do mesmo período, você vai perceber que essa base em baixo relevo será exatamente para segurar para que ela não caia, não deslize. E quando a gente faz isso e que a gente começa a colocar, normalmente vem como composição de bandeja, vem um baleiro, vem uma doceira menor, onde você possa colocar esses doces, para que você, em especial, que vai ser a mulher da casa, vá servi-los, enquanto o café fica responsável pelo anfitrião homem. Esses dias eu estava entrevistando o mestre de torras e ele falou assim, ele chamou isso aqui de quê? Foi Pirex. A gente riu muito. Sim. Depois eu até publiquei um trechinho, porque ele falou assim, não sei para que usar Pirex, né? Depois a gente falou, não, é Pires, né? Porque o Pirex é para você colocar realmente prato. Mas existe aqui, nessa composição, uma razão para ele. Sim, exatamente, eles são adornados, eles têm essa riqueza de detalhes exatamente para que valorize ainda mais os doces que eles vão oferecer para você e para quem você está recebendo. E perceba que eles não poupam em nada, até a riqueza de detalhe nos talheres, né, nas xícaras, nas colheres que vai compor toda essa bandeja. E Luiz, deixa eu te perguntar, é comum, é um gosto muito comum tomar o café com açúcar? Não, não é. Por isso que você vai oferecer sempre com doces. É o que todo mundo pergunta pra gente, por que o café numa doceria? Porque o açúcar de cada doce, praticamente eles não recebem até o processo final. Todos eles são feitos completamente de forma artesanal. E no processo final eles são embebidos exatamente nessa calda com essência de rosas e flor de laranjeira. Então cada um vai reter dessa calda o açúcar na dosagem certa. E por isso que é muito fácil indicar para você um café de acordo com os doces que você escolhe. A harmonização. O meu preferido, por exemplo, é o Ankara. É um café incrível que tem um aroma marcante, um mix de pimentas e que já deixa as pessoas curiosas. Mas quando você experimenta com o halawa, você vê o quão incrível fica o sabor do café. Qual é o seu doce favorito? O halawa, com certeza. E você que trabalha hoje
envolto a doces e cafés. Quantos cafés você toma por dia? Quantos Porque cafés? O café turco, ele é um Sim, café sim. turco. Eu acho que a gente chega num ponto de satisfação que a gente tenta tanto passar isso para vocês, que a satisfação maior acaba em você se anular e oferecer o que você tem de melhor para o outro. É aquela coisa, volta lá atrás, na questão da satisfação, é o que a Asmar prega muito. Todo mundo pergunta por que o Ali e a Dona Cláudia não patenteia a forma de atendermos, de como lidar com vocês, de como a nossa comunicação é com vocês, de como se dar o feedback da gente ali no café, entende? Então é isso, a gente acaba que o aroma vai te deixando satisfeito, vai te deixando feliz, porque a gente vai complementar e vai agregar e vai dividir conhecimentos na hora que estamos preparando o café e até servi-los à mesa totalmente de maneira turca. O que o café representa hoje para você, socialmente falando? A união, sem dúvida. União, sem dúvida, porque quando o café é descoberto na Etiópia, que vai para os bastidores de Veneza e que depois chega à França, quando ele vai se escondendo, são em ruelas, em pequenos becos, mas sempre em grupos de amigos para compartilharem de boas ideias, de boas conversas. E é isso. Assuntos proibidos. Hoje assuntos proibidos, mas que não deixam de ser prazerosos, né? E é isso que o café proporciona. Eu tinha que ter te encontrado há uns 3 dias. Eu recebi lá no nosso estúdio um empresário que é historiador. Sim. Então nós falamos em homenagem ao Dia Nacional do Café, inclusive sobre a história do café. Sim, que Então bacana. a gente fez esse apanhado aí, né, que o café percorreu até chegar ao Brasil, Sim. que ele representa hoje. Mas, excelente. Nossa, que gostoso esse papo. Adorei. Eu fico muito feliz, porque eu acho que a missão da gente é essa, é proporcionar o outro, deixar para você o que a gente tem de melhor. Eu nem vou te perguntar, porque eu sei que você está extremamente realizado. Ah, com certeza. Todo mundo pergunta por que você deixou de lecionar para ser vendedor. Então não preciso te responder, né? E não é um vendedor, você é um roster. Ah, é uma modéstia Você tá sua. receber as pessoas e passar para elas o que você tem de melhor. Com certeza. Ah, obrigado. Eu acho que... E eu acho que a Asmas fez uma escolha fantástica. Ah, obrigado. Muito obrigado. E hoje você fica onde? Hoje eu tô no hotel, mas estou voltando domingo para Foz. Não moro mais em Pernambuco e estou fazendo agora esse trabalho para eles, né? Então, onde quer que eles vão, eles me levam consigo e isso é muito bom. Gostoso. Sim. Percorrer as Sim. cidades. Enquanto professor, eu me proporcionei a todas as viagens que eu quis. Eu queria, quando eu lia um Jorge Amado, eu queria ir no lugar que ele escreveu. Quando eu lia a Cecília, eu tive que ir para Ouro Preto para ver onde ela sentou, onde ela escreveu o Romanceiro da Inconfidência, sabe? Fui para Ilhéus para ver como o Jorge Amado se inspirou para escrever Tieta. Então, sim, sim. Foi a minha primeira ida para a Bahia. Foi para ver onde foi gravado Canudos, com certeza. Gente, é isso. E se você quer sentir também, assim como ele acabou de falar, o Luiz acabou de falar aqui pra gente, se você quer ter a experiência real de sentir esse café, de sentir o sabor e essa receptividade, você tem que vir aqui. Você tem que estar no local para você fazer a experiência completa, né, Luiz? Pois é isso que a Asmar, junto com todos que fazem, proporciona para todos que passam pelas nossas vidas. A gente não quer que você entre apenas na loja, mas que leve um pouco da gente com vocês. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você realmente assim, é encantador. Adorei Bondade esse sua. bate-papo, viu? Obrigado. Obrigada mesmo.